Oiê, seja muito bem-vindo. Eu sou Eduarda Gavaldá e esse é o Açúcar Baunilhado. Nesse canal você encontra dicas, truques de receitas e muito mais sobre o universo da confeitaria. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo nosso primeiro vídeo. A gente chegou à marca de mais de 200 visualizações. Já somos quase 150 inscritos no canal. Eu agradeço muito pelo carinho e se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. No vídeo de hoje eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história, o que eu tô fazendo aqui, por que eu quero falar de confeitaria e qual é o objetivo desse canal. Bom, essa história começa com a minha mãe vindo para o Rio de Janeiro e trabalhando numa casa de festa. Depois de alguns anos a gente voltou para nossa cidade, lá para Manaus, e ela começou a trabalhar numa padaria famosa na cidade. Tudo que ela aprendeu aqui, ela começou a fazer na padaria. Serviço de buffet, serviço de decoração, coffee break e tudo mais. Depois de alguns anos também, ela perdeu o emprego, ela foi demitida e a gente ficou sem saber o que fazer. Deixa a moto passar, deixa a moto passar. Passa, minha filha, vá com Deus. Com a demissão da minha mãe, a gente passou a fazer tudo o que ela fazia na padaria por conta própria. Então a gente ia para casa da minha avó, fazia serviço de coffee break, buffet, tudo de decoração e tudo mais. Depois de um tempo, a minha mãe passou a fazer só serviço de decoração de festas. Então, na minha casa sempre tinha um quartinho, que era o meu quarto, cheio de decoração. Tinha painel, brinquedo, tinha tudo que você podia imaginar de decoração de festa. Com isso, a gente passou por uma grande dificuldade financeira e eu resolvi fazer pirulito de chocolate para vender na escola. Eu não lembro ao certo se eu estava na terceira ou quarta série. E eu comecei a vender na escola aqueles pirulitos que eram só com chocolate e a madeirinha aí toda enfeitada. Então a gente passou a fazer muito aquilo. Daí a minha mãe resolveu dar um nome para nossa empresa e ela começou a chamar de Chocoduda, que até hoje inclusive é o nome da empresa. Depois a gente continuou passando por uma dificuldade financeira e ela resolveu trabalhar só pela parte dos doces. Então a gente abandonou tudo, vendeu nossas coisas e começamos a fabricar só bolos e doces. Que acho barulho é esse? Depois de algum tempo, outras pessoas na minha escola começaram a vender pirulito também e eu resolvi inovar. E aí eu fui vender brigadeiro. Como a onda dos pirulitos já tinha passado, eu resolvi vender brigadeiro na escola. E aí todo dia eu fazia os meus brigadeiros, embalava, colocava no potinho e vendia na escola. Depois de algum tempo, a minha tia falou de mim para uma cliente que ela tinha, e essa cliente era uma repórter. E ela estava procurando pessoas e crianças até para fazer uma reportagem sobre empreendedorismo. E essa repórter ficou muito animada com a minha história e como é que eu comecei tudo isso. E aí eles foram até minha casa, fizeram a reportagem e na época eu tinha até comprado uma máquina digital e eu tava super feliz com essa máquina, tá? E tudo isso com o dinheiro da venda dos brigadeiros e dos pirulitos. Tudo eu sempre ficava muito dentro da cozinha e eu comecei a me apaixonar pelo universo da confeitaria e da gastronomia. E aí eu fui atrás de um curso, minha mãe fez um curso, na época era R$50, um curso super rápido de um dia, que tirava assim todas as suas dúvidas sobre pasta americana, que era, porque a gente fazia muito bolo de pasta americana, então era uma coisa que a gente tinha muita dúvida, né, de como fazer, porque algumas coisas davam errado, o bolo não ficava perfeito como a gente queria, e aí a gente foi procurar esses cursos, e eu também fiz um. Quando eu fiz esse curso, bum, minha cabeça explodiu. Eu queria só confeitar, fazer tudo de doce, de bolo, ir atrás, sabe? Sem me preocupar muito com as outras coisas. Cala a boca, pássaro! Bom, e esse interesse começou a aumentar. Interesse pelos doces, interesse pelos bolos, como fazer, qual é a melhor forma. E aí eu fui procurar informação. O que eu fiz? Comecei a ver centenas de vídeos no YouTube de como fazer, qual era o modo certo, o porquê disso, o porquê daquilo. Comecei a comprar revistas de doces. Tudo que tinha ali eu queria testar, queria fazer, queria saber se dava certo, se não dava certo. E realmente tem coisa ali que não dava certo não, mas eu testava. Comecei a pedir receitas da minha avó fazia muitos doces, dia de domingo, aniversário, feriado, qualquer coisa. E eu tava lá querendo saber como é que fazia tudo da receita. Depois desse curso, eu tomei uma decisão que eu queria fazer gastronomia. E na época, a gastronomia estava no auge. Algumas pessoas já conheciam, já se ouviam falar, já tinham faculdades de gastronomia. Eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha gastronomia na UFRJ. E eu tinha família aqui no Rio de Janeiro. Então eu decidi,
quero fazer faculdade de gastronomia na UFRJ. Tem hora pra falar, gente. Tem hora pra falar. Não é agora. Bom, com isso tudo eu já cheguei lá no ensino médio e a gente resolveu abrir uma lojinha de doce do lado da minha escola. Era literalmente do lado da escola. Então todo dia eu saía da escola ao meio-dia, ia trabalhar na loja e saía de lá umas 7 horas da noite. E todos os meus amigos entravam na loja perguntando: como é que eu faço pra trabalhar aqui? Como é que eu faço pra trabalhar aqui? Só que não dava pra trabalhar, gente, porque as pessoas me viam com a farda da escola trabalhando ali do lado e queriam trabalhar também porque vendia doce. Eu falei: não é bem assim. E a gente trabalhava, a gente ficou nessa rotina por algum tempo e depois a loja fechou. E aí chegou o tempo de eu escolher minha faculdade. Como eu disse pra vocês, eu queria fazer faculdade de gastronomia na UFRJ, só que eu não tinha tempo. A minha escola oferecia um curso preparatório para o inverso ao que você tinha aula. Por exemplo, eu estudava de manhã e o cursinho para mim era tarde. Só que eu fiz o curso até por alguns meses, mas depois ficou muito apertado pra gente. Minha mãe não conseguiu pagar e eu tive que abandonar o curso. Então eu tentava estudar por conta própria, mas eu não conseguia muito por conta dos outros trabalhos, de encomenda, de tudo mais, e eu sempre ter ajudado minha mãe. Fora que eu morava muito longe da minha escola, então demorava pra caramba pra chegar em casa. E aí eu comecei a estudar outras possibilidades e me inscrevi também na Faculdade de Letras da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas. A minha vida era corrida, cheia de coisas pra fazer, mas eu acreditava. Todo mundo que me perguntava: Duda, qual faculdade você quer fazer? Eu sempre falava: eu vou fazer gastronomia na UFRJ. Mas é muito longe. Mas isso. Eu sempre falava com muita convicção: eu vou fazer gastronomia na UFRJ. Obviamente, eu escolhi também a Faculdade de Letras para eu ter uma opção caso não desse certo, mas eu sempre falava com muita convicção. E eu acredito muito que as palavras têm poder, então eu profetizava isso sobre a minha vida e eu sempre falei: vou fazer faculdade de gastronomia na UFRJ. No final do ano eu tinha passado já na Faculdade de Letras da minha cidade porque o resultado saía antes. E o resultado do Enem só ia sair em fevereiro do outro ano. A gente tinha viajado pro casamento da minha madrinha e eu tava muito nervosa porque tava todo mundo ali, meus avós, minha madrinha, uma parte da minha família, e todo mundo queria saber se eu ia passar ou não. E aí veio o resultado do Enem e eu passei, eu tinha passado. E aí? Te perdoo o áudio agora porque meus vizinhos são maravilhosos, eles adoram botar música alta. E aí, o áudio vai ter que ficar assim. Desculpa aí se der alguma interferência. E aí eu entrei na gastronomia tão sonhada. Fiz muitos amigos lá. A faculdade abriu meus olhos para um mundo de coisas. Muita gente acha que a faculdade de gastronomia é só ir lá sentar e cozinhar. E não é assim, gente. A gente aprende sobre tudo mesmo. A gente tem debates muito interessantes. A minha faculdade durou 4 anos. Eu entrei com 18 e saí com 21. Me formei, inclusive, no final do ano passado. E conheci uma pessoa muito especial, meu marido. Não dentro da faculdade, né? Fora. Mas hoje a gente tá aqui casado e muito feliz. E a partir do 2º ano eu comecei a trabalhar. Trabalhar dentro da cozinha. Sim, por quê? Porque eu tinha que me sustentar e tinha que ganhar algum dinheiro. Trabalhava todo final de semana praticamente, de madrugada, de dia, de tarde, de noite, todo o tempo, qualquer horário que dava. Comecei a trabalhar em alguns restaurantes, fiz estágio também em outros restaurantes. E o que eu descobri? Que eu não gostava de cozinha, não gostava da área quente, não gostava de ficar na cozinha suando, não consegui trabalhar em nenhuma confeitaria, que era meu sonho. Bom, e eu tinha um desejo muito grande no meu coração de dar aula para as pessoas que precisassem, sabe? Que não tivessem acesso ao que eu tive. Mesmo com dificuldade, o meu acesso ainda foi muito grande. Consegui estudar, consegui ter um curso superior e eu sei que muita gente não consegue, principalmente no nosso país. Então, esse desejo ardia no meu coração e eu queria de alguma forma fazer isso. E aí veio a pandemia, eu comecei a fazer algumas postagens de receitas, de dicas sobre a gastronomia e sobre principalmente confeitaria. E aí muita gente veio perguntar pra mim: por que você não faz um canal no YouTube? Por que você não faz um canal no YouTube? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu falei: enfim, vou fazer um canal no YouTube. E aí veio o Açúcar Baunilhado. Foi criado com muito carinho pra gente falar sobre exatamente isso, sobre
sobre sonhos, sobre o universo da gastronomia, da confeitaria e tudo que envolve essas áreas, sabe? Eu acho que é uma forma de compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com todo mundo, tirando dúvidas, passando receitas e tudo mais. E esse é o objetivo do canal. O Açúcar Baunilhado nunca vai ser um canal só de receitas, ele vai ser um canal de sonhos, de dicas, de tudo que vocês imaginam, sabe? Eu quero muito fazer vídeos mais falando, conversando, tirando dúvidas de todo mundo. Eu acredito muito em propósito e isso aqui é um pedacinho do meu propósito que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero poder ajudar, seja quem for, seja aquela mãe que não sabe fazer muito bem um bolo de chocolate para o aniversário do seu filho, ou até alguém que também estava assim como eu, querendo descobrir esse universo da confeitaria, mas não achava muito em tal lugar, não tinha condições financeiras para conseguir entender alguma coisa, e eu vou fazer da maneira que eu posso, tentando ajudar ao máximo. Inspirado, sim, você que está aí tentando estudar, passar no Enem, veio esse ano de dificuldade para todo mundo, acredite nos seus sonhos, porque Deus é um Deus que realiza sonhos e Ele não esquece dos seus sonhos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história. Estou passando para dizer também que essa história não acabou, essa é só a primeira parte e eu espero que daqui a alguns anos eu volte aqui contando muito mais do que aconteceu na minha vida, do que Deus fez na nossa vida. E é isso, pessoal. Não se esquece de dar um like aqui embaixo, curtir, compartilhar, ativar o sininho, não sei. Eu ainda tô aprendendo a fazer essas coisas, tá? Mas divulga aqui, comenta aqui embaixo o que você achou da minha história, se você gostou, se você se inspirou nela. Compartilha com todo mundo que precisa ouvir uma história de inspiração, tá bom? Um beijo e até a próxima!